O nosso olhar agora é para a pauta ambiental. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris preocupa o mundo. Mas para alguns ambientalistas, a decisão de Donald Trump abre caminhos para o Brasil. Nem bem assumiu e Trump já fez acender o sinal de alerta ambiental. Um dos países que mais contribui para a emissão de gases do efeito estufa e potencializa as mudanças climáticas, anunciou a saída do Acordo de Paris. Tratado importante para conter o aquecimento global. Os próprios Estados Unidos estão enfrentando impactos severos. A gente está vendo a Califórnia pegar fogo e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos indo exatamente na direção oposta. Outros países com lideranças semelhantes de extrema-direita podem se sentir encorajados a também sair desse que é o único instrumento que a gente tem para o enfrentamento da crise climática. Apesar de polêmica, a decisão de Trump abre algumas brechas para países que apostam no enfrentamento climático em paralelo a uma economia de baixo carbono. Os Estados Unidos deixam de ser líderes no desenvolvimento de tecnologia limpa a outros países que o farão. A China já fez movimentos neste sentido quando o presidente Trump foi eleito pela primeira vez. O enfrentamento da crise climática também gera barreiras tarifárias, no caso da União Europeia, para barrar que produtos que estejam altamente intensos em carbonos entrem no seu território. Entre polêmicas e debates conciliatórios, o Brasil, país sede da COP30, assume um papel ainda mais importante dentro do contexto global. Basta saber se os Estados Unidos irão participar do evento, que acontece em novembro. O mais importante que eu traria como destaque aqui, a gente vê um alinhamento das políticas econômicas e ambientais e o Brasil fez uma sinalização que deveria ser seguida pelo mundo inteiro. O mundo tem uma expectativa muito grande sobre o resultado dessa liderança do Brasil. O processo de descarbonização da economia global é um processo que está ocorrendo independente de quem sente na Casa Branca ou frente à presidência ou à liderança de qualquer país. Falta um minutinho para as 7 horas da manhã. Seguimos aqui no Novo Dia com previsão do tempo. A quarta-feira será mais um dia com muita chuva, principalmente entre as regiões norte, centro-oeste e sudeste, formando uma espécie de corredor. É aquela zona de convergência do Atlântico Sul, sistema comum nesta época do ano e que já provocou muita chuva nesse verão. A partir de hoje até domingo, toda esta área, nesse azul mais escuro do mapa, vai receber muita chuva. Em roxo, são áreas que podem receber até 300 milímetros de chuva. Atenção redobrada no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que já vem sofrendo as consequências dos temporais dos últimos dias. Inclusive, tem alertas para esta quarta-feira. Já choveu muito lá em Minas Gerais. Belo Horizonte, por exemplo, já acumulou quase 300 milímetros de chuva neste mês. E só hoje deve chover mais 50 milímetros. No sul do estado chove ainda mais, 60 milímetros, por exemplo, na cidade de Lavras. Essa previsão fez com que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponte risco de alagamentos no centro-sul do estado até Belo Horizonte. E como o solo está encharcado, tem alerta também para deslizamentos. E é justamente para Minas Gerais que a gente vai agora com a Daniela Naumann, que vai atualizar para a gente a situação por lá. Inclusive, Dani, cidades em emergência por conta das fortes chuvas que atingirão o estado. E temos mais um alerta meteorológico agora aí para Minas. Traz para a gente o panorama geral do estado. Bom dia para você. Pode deixar, Carol. Um bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Olha, só para a gente ter uma ideia, só nesse início de 2025, Belo Horizonte já recebeu 6 alertas relacionados a condições climáticas severas, relacionados a fortes temporais, ventanias e também queda de granizo. Para essa quarta-feira tem alerta, sim, de chuvas novamente bastante fortes, acompanhadas de rajadas de vento e possibilidade também de queda de granizo aqui em Belo Horizonte. Mas, além disso, o CEMADEM
SEMADEM também emitiu 2 alertas. Um alerta para risco alto, risco hidrológico, então relacionado a enxurradas, alagamentos, inundações que podem atingir a capital mineira nesta quarta-feira, e tanto o SEMADEM como a Defesa Civil emitiram também um risco moderado para o risco geológico, tanto para Belo Horizonte como também para a cidade de Ipatinga. A gente lembra a cidade onde aconteceu aquela tragédia no início deste ano com 11 pessoas mortas depois de um deslizamento. Nessas 2 cidades o solo está bastante encharcado devido à quantidade de chuvas dos últimos dias, então é preciso uma atenção redobrada, é chance de deslizamento. As pessoas, principalmente que moram em áreas de risco, próximo a encostas, é preciso ficar atento. Qualquer sinal de movimentação dessa terra, é preciso sair imediatamente deste local e acionar a Defesa Civil. Na segunda e na terça-feira, Belo Horizonte também teve alerta de queda de granizo que acabou se concretizando. Geralmente no final do dia, essa queda de granizo aconteceu, deixando vários estragos. E só para a gente finalizar aqui, Carol, trazendo um balanço, segundo o último boletim que foi divulgado pela Defesa Civil, desde o início do período chuvoso, que começou em setembro do ano passado, Minas Gerais já registrou 26 óbitos relacionados, então, a essas chuvas. São mais de 130 cidades que estão em situação de alerta e mais de 3.000 pessoas que estão desalojadas. Então, ainda é um período de uma atenção redobrada, de acompanhar esses alertas e seguir as orientações da Defesa Civil. Eu volto com você, Carol. Principalmente isso, né, Dani? Por conta desse acumulado de chuva dos últimos dias, é solo muito encharcado, é nível dos rios muito elevado. Daí esse alerta, a Defesa Civil monitorando a situação lá em Minas Gerais. Obrigada, Daniela Malman, direto de Belo Horizonte. E não é só Minas que está em alerta, viu? A gente volta aqui para o nosso mapa para mostrar também que Rio de Janeiro, principalmente oeste e região serrana do estado, e São Paulo, quando a gente olha para a região sudeste, tem esses alertas de alagamentos e também deslizamentos, assim como o litoral do Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, onde o tempo fica bem fechado. Em Recife, temos previsão de chuva forte a qualquer hora e a máxima bate os 30 graus por lá. Natal marca 29, também com essa previsão de chuva intensa. No Rio de Janeiro, máxima de 31 graus, esse calor por lá. E Belo Horizonte, de onde Daniela Malman trazia para a gente as informações, máxima prevista de 27 graus, é tempo quente, mesmo com risco de temporal. Em São Paulo, teremos aquela sensação de tempo abafado, inclusive isso se repete na maior parte do Brasil nesta quarta-feira. E é justamente esse tempo abafado que estimula a formação de nuvens carregadas. Imagens ao vivo para você da Avenida Paulista, na região central da cidade de São Paulo. É mais um dia que começa bem nublado, viu? Sol entre muitas nuvens, choveu durante a madrugada e vem mais água por aí. Entre hoje e amanhã, as pancadas ganham intensidade. Hoje fica quente, com 27 graus de máxima. Renan Fiuza vai trazer para a gente mais informações e um pouco, Renan, desse preparo que é feito no estado de São Paulo, em especial na capital paulista, por conta dessa chuva forte. Choveu bastante no fim da semana passada, durante o fim de semana, muitos transtornos registrados na cidade de São Paulo, também nas cidades da Grande São Paulo. Como é que a Defesa Civil, as autoridades se preparam para essa previsão de chuva mais intensa de novo? Carol, a gente está aqui na Avenida Paulista e durante toda essa madrugada, como você destacou, choveu, né? O solo aqui está molhado, a gente percebe, claro, esse alerta que deveria ter sido ou permaneceria somente até ontem, ele foi estendido pela Defesa Civil, tamanha preocupação do governo do estado de São Paulo e, sobretudo, capital paulista, que na semana passada foi atingida por um forte temporal e estragos gigantescos foram vistos aqui, inclusive as imagens são impressionantes, por isso que esse alerta ele se estende. E por quê? Porque a Defesa Civil vai seguir monitorando, porque há previsão de chuva, pancadas fortes e densas. Essa zona de convergência que você mencionava ainda no começo da previsão do tempo, ela está incidindo aqui sobre o estado de São Paulo, por isso essa é a preocupação. Enchentes, alagamentos e todos os transtornos que a gente sabe dessa grande metrópole, dessa grande capital e, sobretudo, se estende também para a região metropolitana. A gente fala de cidades aqui vizinhas, grudadas à capital paulista, que foram bastante atingidas. Lembra que a gente trouxe aqui que o gabinete de crise foi montado, está ali atuando no Palácio do Governo.
Palácio dos Bandeirantes, aqui na Zona Sul de São Paulo, justamente para monitorar e atuar junto da Defesa Civil. Esse gabinete ele vai continuar até o final de semana de forma presencial, e aí fica aquele alerta também para as pessoas se atentarem aos avisos esses que serão enviados para as pessoas por meio de celulares, mensagens, e tem outras maneiras também que as pessoas podem se informar a respeito de como está a previsão do tempo e os perigos que essa chuva traz e pode trazer para quem transita, não somente pela capital, como também para outras cidades aqui do estado de São Paulo. A gente relembra também que esse alerta ele vale aqui para a capital paulista, para o interior, para a Baixada Santista também tem um alerta, né, que continua sendo mantido de atenção ali para a Baixada Santista, e aí se estende para o Vale do Ribeira, regiões muito próximas, mas esse alerta também vale para o Vale do Paraíba. Em resumo, para todo o estado de São Paulo, eu trago para vocês algumas sugestões, algumas orientações que a Defesa Civil sempre relembra aqui para a gente, né? E aí, quando começa aquela chuva forte, Carol, vale a gente tomar todos os cuidados. E quais são esses cuidados? Evitar transitar por locais alagados, esse é um cuidado básico, né? Monitorar as encostas e terrenos que possam apresentar algum tipo de movimentação ali do solo. Primeiro, o solo está encharcado. Se você vive numa região de encosta, fique atento ao menor sinal de movimentação do solo, rachaduras em casa, então saia da sua casa. Essa é uma orientação da Defesa Civil. Manter bueiros e calhas desobstruídos, né, para reduzir, obviamente, o risco de enchente. A gente sabe que essas tubulações, em alguns momentos, elas podem colapsar, tamanha força da água, que nem aconteceu aqui no centro de São Paulo, que a gente trouxe para vocês, ali na região também de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Muros acabaram cedendo com força da água, com esse acúmulo, bueiro também ali entupido. Tudo isso faz com que a gente tenha que ter mais cuidado quando chove bastante, chuva densa, chuva volumosa. E a gente relembra também buscar locais seguros em caso de emergências ou alertas específicos, não enfrentar a força da natureza. Essa é a orientação da Defesa Civil. A gente sabe que muitas vezes estamos saindo do trabalho, cansado, a gente quer voltar para casa e aí a gente acaba abusando um pouco quando passa aí, acha que dá para passar por uma correnteza, por uma via que está com um acúmulo de água ali, então todo cuidado é muito pouco, porque o alerta, que deveria valer somente até ontem, foi mantido, vai até domingo, até o final de semana, alerta esse da Defesa Civil, que vai continuar monitorando. Infelizmente, a gente deve ter aí uma chuva muito mais densa, atingindo a capital paulista e outras regiões aqui do estado de São Paulo, ainda para os próximos dias, então todo cuidado é pouco, Carol. Chuva que ganha força justamente também por conta desse tempo abafado que a gente te contava. Hoje em São Paulo, máxima prevista de 27 graus. Obrigada, Renan, pelas informações. Relembrando que já choveu durante a madrugada em São Paulo e a gente tem agora esse tempo meio nublado aqui na capital paulista. Falei de 27 de máxima em São Paulo, é a máxima prevista também em Florianópolis, lá na região sul. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus com o predomínio do sol. Em Campo Grande, 34, mesmo a máxima de Salvador. Fortaleza marca 30 graus, Manaus 33, com previsão de chuva mais para o fim da tarde, e Cuiabá, 36 graus, será a capital mais quente nesta quarta-feira.